Desenvolvimento. Foi com esse intuito que a Faculdade do Bico foi criada em 2006 na cidade de Augustinópolis, em Tocantins. A FABIC oferece o que há de melhor em graduação, pós-graduação e extensão. São 4 cursos nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Gestão em Agronegócios. A FABIC tem um corpo docente qualificado, o que garante uma formação com credibilidade. Além de biblioteca atualizada para dar o suporte adequado aos cursos oferecidos, a FABIC conta com infraestrutura adequada para atender os estudantes em seu desenvolvimento educacional, inclusive em ambientes virtuais. Os métodos de ensino da FABIC garantem total eficiência no aprendizado e sua inserção no mercado de trabalho. Faça parte de uma instituição que valoriza o seu potencial. Participe do vestibular e garanta o seu futuro. FABIC, Educação de Excelência. Boa noite, senhoras e senhores. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez, através dessa transmissão oficial da FABIC. Eu sou o professor Gabriel Lopes, diretor de Relações Internacionais da FABIC, e estou atuando nesta noite de hoje, com muita honra, como mestre de cerimônias desse evento maravilhoso que tem o objetivo de outorgar o título de doutor honoris causa a 2 grandes personalidades da nossa sociedade, 2 grandes profissionais, aí também do mundo acadêmico. Solicito, então, que você que está acompanhando este momento se acomode e lembramos da importância deste momento. Mantenha sua atenção e acompanhe a nossa cerimônia, que é muito significativa. Nós daremos início a essa solenidade de outorga do título de doutor honoris causa aos doutores Anderson Pereira da Silva e ao doutor Márcio Otávio Belmonte Silva. Para compor a mesa das autoridades, eu convido o magnífico reitor da FABIC, o professor doutor Newton Elias. Para compor também a mesa das autoridades, eu convido o professor Leônidas Castilho, que é representante do nosso conselho acadêmico, do nosso corpo docente. Para compor a mesa, também neste evento, nós convidamos o professor doutor Anderson Pereira da Silva. Para compor a mesa, também como homenageado, nós convidamos o professor doutor Márcio Otávio Belmonte Silva. Para dar início a este magnífico evento, eu passo então a palavra para fazer a abertura dessa solenidade ao magnífico reitor da FABIC, o professor Dr. Newton Elias de Souza. Por favor, Dr. Newton Elias de Souza, o senhor tem a palavra para fazer a abertura oficial do evento. Boa noite a todos. Declaro aberto a sessão solene para a outorga do título de doutor honoris causa aos doutores Anderson Pereira da Silva e Márcio Otávio Belmonte Silva. Com a autorização, então, do magnífico reitor da FABIC, dando sequência a este cerimonial, eu quero dizer, senhoras e senhores, neste momento nós executaremos o hino nacional brasileiro. Pedimos, então, a sua atenção e saudação à nossa bandeira nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, color.
nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada só restar, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme agora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Maravilhoso. Nosso hino é maravilhoso. Nossa pátria é realmente esplêndida. Dando sequência à nossa cerimônia, eu apresento ao público geral os homenageados desta noite. Hoje nós temos a honra de homenagear os ilustres doutores, o Anderson Pereira da Silva e o doutor Márcio Otávio Belmonte Silva. Para tanto, é necessário explicar um pouco mais sobre essa homenagem que está sendo conferida a esses dois ilustres senhores e profissionais. Honoris causa, ou doutor honoris causa, que é abreviado normalmente como HC, é uma frase latina. Ela, em português, ela significa por causa da honra, por aclamação popular. Ela é usada em graus honorários que são concedidos por universidades, por instituições de ensino superior, a pessoas eminentes que se destacaram em uma determinada arte, né? Pode ser a área de ciências, de filosofia, de letras, a promoção da paz, a assistência humanitária, a filantropia, principalmente, o direito, a medicina, a diplomacia, as relações internacionais. São muitas as áreas que são encontradas, né, em harmonia com o chamado doutor honoris causa. Normalmente, esse título é conferido tendo como princípio a boa reputação das pessoas, a virtude, o mérito do indivíduo em relação a serviços que transcendem as famílias, as pessoas e até mesmo as instituições. Historicamente, um doutor honoris causa, ele recebe o mesmo tratamento e o mesmo privilégio que aqueles que obtiveram um doutorado acadêmico no modelo convencional, que vem mudando muito hoje em dia, inclusive. A pessoa que recebe o título de doutorado honorário, ela pode usar a abreviatura de doutor.hc ou doutor no final do nome, o HC, né? E se a pessoa já tem um doutorado acadêmico, normalmente ela usa a abreviação, né, doutor.doutor.hc. Dessa maneira, meus amigos, o doutorado, o grau de doutorado honoris causa, ele é algo de grande relevância, é muito nobre e é amplamente reconhecido pela própria academia. A grande diferença é que o doutor honoris causa ele é concedido a essas pessoas por aclamação do povo, por aclamação popular. Uma comunidade que está outorgando esse título, não simplesmente um júri, não que isso seja de menor importância. Passarei, então, a apresentar, né, o currículo dos homenageados de hoje, com a permissão e todo o respeito por eles. Eu fiz um pequeno resumo, porque os currículos são extensos, né, e nós não podemos tomar muito tempo de vocês que estão acompanhando essa transmissão. Bom, Márcio Otávio Belmonte Silva, um dos homenageados desta noite, aquele que nos deu a honra de homenageá-lo. Ele é um humanista nato, ele participa ativamente como voluntário em vários projetos sociais, ele preenche os maiores requisitos de um doutorado honorífico. Ele é comendador e é diretor executivo da OCB, ele é empresário e é escritor. Na academia, ele tem um PhD em teologia, possui também pós-graduação em docência no ensino superior. Ele é treinador de futebol graduado pela Universidade no Rio de Janeiro, no ano de 2004, larga experiência. Tecnólogo em gestão de segurança empresarial e é especialista em segurança pública, teoria e gestão, além também de ter uma especialização
em sensibilização e informação em biossegurança, algo também muito importante. Sua formação, então, passa por várias instituições de ensino superior que são públicas e também privadas. Ele já foi homenageado com a Medalha de Mérito São Francisco de Assis, terceiro milênio, pelas mãos do vereador Carlos Caiado, lá da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi concedida pela sua atuação em campanhas, né, em resgate e cuidados dos animais. Ele recebeu também a Medalha Militar Bicentenário Brigadeiro Sampaio, medalha bronze, pelos bons serviços prestados à pátria, através do nosso Exército, nosso grande Exército Brasileiro, no ano de 2010. Recebeu também a Comenda João Avelange, que é uma medalha da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, pela excelência no relevante serviço prestado como voluntário na Copa do Mundo, aqui no Brasil, em 2014. Criador do Protocolo Municipal de Defesa contra a Covid-19, no ano de 2020, através do método, né, do enfrentamento da atenção primária, que já está sendo, inclusive, aplicado em vários municípios, através aí das secretarias municipais de saúde. Com a devida autorização do nosso magnífico reitor, eu vou parar a apresentação, né, do doutor Márcio aqui, porque o currículo dele é muito extenso, e eu não tenho como continuar a fazer a leitura de todos os predicados que ele acumulou durante a vida dele, mas eu posso afirmar para vocês que estão assistindo que é algo de grande relevância. Passarei, então, a apresentação do Dr. Anderson Pereira da Silva. Dr. Anderson Pereira da Silva, ele é filho de Maura Pereira da Silva, ele é casado com a doutora Anne, ele é diretor do Departamento de Neurociência e Desenvolvimento Humano lá na Unilogos, que é parceira da FABIC. Ele obteve já o doutorado honoris causa também pela Unilogos, atua no Departamento de Eventos Internacionais da Universidade, tem o título de professor honoris causa também, professor associado, já atuou como embaixador institucional para a América do Sul, através da Unilogos, inclusive formalizou alguns convênios de cooperação com excelentes universidades. Ele possui também um doutorado honoris causa em Medicina e Neurociências pela FEBRACA, né, a federação. Ele tem um PhD em Neurociências e Educação, um PhD bacana também, bem relevante. É escritor, é palestrante, tem vários livros publicados, pesquisador de neurociências, pesquisador da síndrome de Burnout e também da espiritualidade, é um grande estudioso nessa parte. Tem um desenvolvimento de pesquisa sobre a síndrome de Burnout desde o ano de 2010, através de algumas universidades da Bolívia, né, algumas universidades do Brasil e também dos Estados Unidos. Ele tem graduação em teologia, é professor do Seminário Teológico Batistas do Sul do Brasil, já atuou também como professor de História no Colégio Batista de Governador Valadares, e até o momento ainda é diretor e professor do Seminário Teológico Internacional Esdras. É pastor de crianças na Igreja Batista Esplanada de Governador Valadares, já atuou em várias atividades filantrópicas e humanitárias, como missionário, inclusive. Ele tem formação em medicina pela Universidade aqui no Bolívia, lá na Bolívia, né? Se formou em Santa Cruz de la Sierra, onde também desenvolveu vários trabalhos voluntários entre o ano de 2010 e 2014 com a população carente boliviana, né? Principalmente aquele público que sofria com a pandemia da gripe suína, né? Trabalhou com as aplicações das vacinas contra H1N1 naquele local também. O professor doutor Anderson atua como médico de família na comunidade do Programa dos Mais Médicos, atuou, aliás, em Curitiba e atualmente continua como médico em uma cidade interior do Rio Grande do Sul, que é chamada de Tenente Portela. O currículo do professor Anderson também é um currículo extenso e eu vou parar por aqui também com a autorização do nosso magnífico reitor, mas eu posso afirmar a vocês que o currículo do professor Anderson também é um currículo vasto e que comprova que ele merece receber esse título da FABIC. Neste momento, então, eu gostaria de, dando continuidade à cerimônia, convidar o representante do Conselho Acadêmico e do corpo docente da FABIC, o nosso querido professor doutor Leônidas Antônio Show Castilho, para apresentar o seu discurso. Professor Leônidas, seja muito bem-vindo mais uma vez a essa cerimônia, e eu agora quero realmente brindar as pessoas que estão acompanhando esse momento com a sua oratória, com a sua experiência, né, com esse sentimento que você consegue
transmitir para a gente na sua fala sempre. Professor Leônidas, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Gabriel, pelas suas palavras. Agradeço realmente. E, começando, eu gostaria de dar boa noite a todos que nos escutam nesta solene ação que nós estamos tendo com a outorga do DHC pela Faculdade do Bico. Hoje, dia 7 de dezembro, a Igreja Católica comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição. E o Brasil também comemora a inserção pela Unesco do Plano Piloto de Brasília como monumento histórico da humanidade. Hoje, dia 7 de dezembro de 2022, é também um dia muito especial para a comunidade universitária da Faculdade do Bico, pois hoje estamos aumentando a nossa família de doutores honoris causa com a merecida homenagem a duas ilustres personalidades. A outorga do grau de doutor honoris causa, como o professor Gabriel já mencionou, por parte de uma universidade, representa sempre a escolha de uma individualidade ilustre, pela sua personalidade e pela sua postura na vida, pela sua obra e pelo seu saber e sabedoria e pela sua contribuição para a humanidade. É já bastante rico o friso de doutores honoris causa da Faculdade do Bico, que, aliás, tem sido cuidadosa e criteriosa, como lhe cumpre, na escolha das personalidades que assim quer distinguir e ligar para sempre à sua própria história. Os homenageados desta noite, o doutor Márcio Belmonte, como o professor Gabriel mencionou, um humanista que se caracteriza pelo seu elevado e arraigado trabalho filantrópico prestado a inúmeras comunidades inseridas no seu estado, detentor de grande número de condecorações, principalmente pelo seu elevado espírito de solidariedade humana com aqueles mais desamparados, mais necessitados e menos assistidos. Não se contentando com o tamanho dessa obra, atua incansavelmente com a causa dos animais abandonados, prestando atendimento solidário em muitos municípios do estado do Rio de Janeiro, o que lhe rende a condecoração com a medalha ao mérito de São Francisco de Assis, terceiro milênio, concedida pelas campanhas animais de resgate, castração e encaminhamento aos abrigos. O seu trabalho, o bem comum, deverá ser lembrado por todas as gerações futuras e ser tomado como referência de vida. O nosso segundo homenageado, o senhor Wanderson Pereira da Silva, mais conhecido na academia como professor Wanderson, é médico e doutor, é um destacado profissional das neurociências, assim como na ciência da teologia. Tem uma trajetória profissional nacional e internacionalmente reconhecidas, ações que sustentam o lugar de destaque merecidamente nas ciências, na academia e como pessoa humana. Poderia eu acrescentar inúmeras outras qualificações e títulos do professor Wanderson, como sua trajetória profissional em terras bolivianas ou seus serviços prestados como médico nas comunidades paranaenses. Mas o nosso tempo nessa noite, como o professor Gabriel frisou, é extremamente exíguo para tal feito. Contudo, não poderia deixar de mencionar ainda as qualidades profissionais do homenageado como educador na área da ciência da saúde. Feitas essas considerações sobre os nossos homenageados desta noite, gostaria de salientar que o regime de atribuição do grau de doutor honoris causa está regulamentado pela Faculdade do Bico. Esse regime prevê a iniciativa de nosso diretor-geral, que apresentará a sua proposta ao Conselho de Administração Superior,
e, após bom acolhimento desse órgão, será colocado em votação pelo crivo de seus membros. Dessa forma, o diretor-geral apresentou ao Conselho de Administração Superior da Faculdade do Bico a proposta de outorga do grau de doutor honoris causa aos senhores Márcio Otávio Belmonte Silva e o Anderson Pereira da Silva. Em reunião extraordinária, o Conselho de Administração Superior da FABIC aprovou, por unanimidade, a proposta de outorga do título DHC aos ilustres homenageados. A universidade deve saber honrar quem superiormente serve o homem na sabedoria, na paz e na solidariedade humana, aumentando no mundo a riqueza apresentada pela verdade, a beleza e o bem. A universidade honra-se ao honrar as grandes figuras da humanidade. É convicção da Faculdade do Bico que os homenageados desta noite representam essas figuras de ímpar grandeza. Por isso, decidiu atribuir o superior galardão do grau de doutor honoris causa a essas grandes personalidades. As instituições têm uma dimensão material inescapável, mas o que verdadeiramente constitui o seu ser e substancializa seu estatuto é a nobreza e a dimensão espiritual. O Dr. Márcio Otávio Belmonte Silva e o Anderson Pereira da Silva, a partir deste instante, passam a integrar a dimensão espiritual da Faculdade do Bico, o que é motivo de regozijo e honra para nós. Manifesto aqui aos homenageados, em nome do Conselho de Administração Superior de nossa casa, nosso sentimento de profunda satisfação e orgulho pelo enriquecimento que a integração de tão ilustres membros no seu claustro doutoral representam para a academia e, em especial, para a FABIC. Termino formulando os votos que me brotam do fundo do coração. Que esta seja um dia feliz para todos, para os senhores doutores Márcio Otávio Belmonte Silva e o Anderson Pereira da Silva, e para a Faculdade do Bico, FABIC, implantada no coração da região tocantina, no extremo norte do Brasil. Finalizo esta pequena homenagem parabenizando mais uma vez a esses guerreiros da solidariedade humana, do bem-estar animal, da educação, da paz, da força e da sabedoria, hoje e por toda a vida. Muito obrigado. Gratidão, professor Leônidas, mais uma vez. O senhor dá um show para a gente, né? O senhor demonstra essa emoção, passa esse carinho, que é tão importante, tão necessário numa noite como essa de hoje. Meus queridos amigos, dando continuidade aqui a este momento, então, nós convidamos o magnífico reitor da FABIC, o professor Dr. Newton Elias de Souza, para que ele possa fazer, então, a realização da outorga do título do diploma aos homenageados. Professor Dr. Newton Elias de Souza, reitor da FABIC, a palavra está com você. Em nome e pelos poderes constituídos pelo Conselho Acadêmico da FABIC, conferidos em seu regimento interno, emitido após profunda avaliação, no dia 9/7/2021, que constatou a honorabilidade dos doutores Anderson Pereira da Silva e Márcio Otávio Belmonte Silva, sua envergadura profissional, atuação social e humanitária, preenchendo os requisitos da resolução do Conselho Acadêmico da FABIC, resolve outorgar o título de doutor honoris causa aos já mencionados doutores Anderson Pereira da Silva e Márcio Otávio Belmonte Silva. O referido título é outorgado em acordo com o regulamento interno da FABIC, expressando a vontade do júri composto por essa outorga, declara o doutor honoris causa aos insígnios doutores Anderson Pereira da Silva e Márcio Otávio Belmonte Silva. Meus parabéns aí ao doutor Anderson, ao doutor Márcio Belmonte. Com a sua autorização, doutor Newton, darei sequência à cerimônia. Meus queridos amigos,
Neste momento, então, fará o uso da palavra o homenageado desta noite, o doutor Wanderson Pereira da Silva, e em seguida, após a fala do doutor Wanderson Pereira da Silva, o doutor Márcio Otávio Belmonte Silva. Doutor Wanderson, a palavra, então, está com você. Boa noite. Boa noite, professor Gabriel, doutor Gabriel. Eu agradeço ao doutor Gabriel, magnífico reitor da Unilogos, e aqui também representante da FABIC. Agradeço ao doutor Nilton, magnífico reitor da FABIC, grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito no meu coração, aliás, os dois tenho muito no meu coração. Professor Leônidas, com toda a sua eloquência, e quando eu estava vendo ele falar, eu segurei aqui para não chorar, porque realmente é uma emoção muito grande. Agradeço também aos professores da FABIC por tão grande homenagem e pelo grau de honoris causa recebido pela FABIC. Olha, desde meados do ano de 1998, eu fiz uma oração uma noite, pedi a Deus orientação sobre um planejamento de vida. E logo no dia posterior, eu fiz ali até os 65 anos de vida. E nesse planejamento, inicialmente, tinha colocado a carreira de psicologia. E estudando psicologia, percebi que a medicina era mais ampla e, graças a Deus, pude cursar medicina na Bolívia. Sendo de família pobre e humilde, de mãe chamada de solteira, apesar de que as mães não fazem os filhos sozinhos, né? A dona Maura lutou por seus 4 filhos, e à medida que eu fui crescendo, eu tive a oportunidade também de ajudá-la, de certa forma, até mesmo com o trabalho, assim como a minha tia, que sempre morou junto com a minha mãe, e ajudei a criar também as 2 filhas dela. Por vários momentos até me chamavam de pai. Desde criança, eu sonhei em estudar e poder abençoar vidas ao redor do mundo. Quando eu era criança, às vezes, quando tinha tristeza, quando sentia alguma coisa assim, eu falava assim com Deus, eu queria que as doenças do mundo viessem até mim, para que, de alguma forma, eu salvasse as pessoas. E há poucos dias, não tem muito tempo, mais ou menos alguns meses, eu lembrei de ter falado isso com Deus, e, na verdade, olha, através da medicina, as doenças não vêm até mim, mas os doentes vêm para que nós possamos trabalhar e levar a cura a essas pessoas. Deus é sempre bom e fiel e nos leva a lugares que a gente nunca imagina. Eu nunca imaginei de estar na Bolívia, em Santa Cruz da Serra, sonhava em outros lugares, não ali, mas Deus nos levou ali. E como foi bom aprender com os bolivianos, aprender com os professores, com as famílias bolivianas, com os indígenas bolivianos e com todo aquele povo ali em Santa Cruz da Serra, que é eu falo que é uma São Paulo boliviana, né? Santa Cruz da Serra. É tão bom saber como Deus nos leva a Curitiba, Gramado, aqui em Tenente Portela. Deus nos leva a lugares que a gente nunca imagina. E eu agradeço a Deus e a minha esposa Anne Brandão Silva, que sempre esteve ao meu lado, sempre apoiando. Nós fizemos 15 anos de casado dia 1º, né, dia 9, agora faz 15 anos também na igreja, que a gente deu um espaço de uma semana entre o cartório e a igreja, mas a gente sempre celebra o dia 9, como 15 anos de casado. Então, tenho que agradecer muito a minha esposa. Agradeço também a mãe dela, a Rosália, que é mais do que sogra, ela atua como mãe da minha esposa, e como ela falou comigo, você é o meu filho, quando eu casei. A Deus toda a honra e glória. Muito obrigado por esse título. E eu quero citar uma frase aqui de Albert Einstein. Eu estudo física e gosto muito da área de física, e ele fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Basta começar, basta buscar, que você só vai crescendo, e as oportunidades também vão se abrindo para você. E também quero parabenizar o professor Márcio, que está aqui agora e fará uso da palavra também. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito obrigado, doutor Wanderson, né? Mais uma vez nos brindando também com a sua sensibilidade nessa noite de hoje. Convido, então, o doutor Márcio Belmonte para que possa fazer o uso da palavra neste momento tão importante. Meus parabéns, doutor Márcio, seja bem-vindo à família FABIC. Né? É realmente uma honra muito grande receber um diploma dessa faculdade guerreira, dessa faculdade que fez toda a diferença em uma região que precisava do ensino superior, né? E que até hoje precisa do ensino superior.
Fica à vontade, por favor. A palavra está com você, professor Márcio Belmonte. Obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque nós só somos alguma coisa porque Ele nos permite ser alguma coisa. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao grande mestre, que sempre me deixa devedor desse carinho, mestre Newton, e a toda essa mesa reitora que nos recebeu aqui nessa transmissão e nos honrou com esse título honoris causa. E eu quero agradecer também a todos aqueles que me emprestaram de alguma forma seus ombros para que eu chegasse até aqui. E eu tenho uma frase, essa é minha, que eu gosto de citar sempre que eu estou junto dos amigos, junto dos alunos, que eu falo que quando eu morrer, não quero ser lembrado como mais um, mas sim como um homem temente a Deus, que ajudou os necessitados e caminhou na terra com os gigantes. E vocês são gigantes. Então, eu só tenho a agradecer a toda essa minha passagem aqui e a mais esse título que honra e prestigia essa passagem. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder homenagear pessoas tão importantes, pessoas que fazem a diferença para a sociedade. Com toda certeza, a honra é toda nossa. Dando sequência, então, à nossa noite magnífica de homenagem, outorga do título honoris causa, eu vou convidar agora o magnífico reitor da FABIC, o professor Newton Elias de Souza, para que ele possa, então, proferir o seu discurso nesta noite. Professor Dr. Newton Elias, a palavra está com você. Eis, enfim, o papel das universidades. Produzir saberes e difundi-los com o objetivo princípio de contribuir para o aprimoramento da vida social contextualizada. As universidades são como os faróis ou bússolas a indicar caminhos. São régua, compasso e alavancas. Elas abrem e aprimoram caminhos. Elas próprias se fazem o motivo de uma bela caminhada. A caminhada da vida universitária toca-nos, a todos nós, que um dia decidimos dedicar-nos à vida acadêmica. Caminhamos com as universidades, ou elas caminham conosco. Nós fazemos a face das universidades e elas acabam, de um modo ou de outro, moldando as nossas faces também. Delas nós somos os frutos, e elas são frutos do nosso labor. As universidades têm também o papel de reconhecer o trabalho interno ou externo de quantos dedicam as suas vidas à produção do conhecimento e à inserção das universidades no seio das sociedades nas quais elas foram edificadas. Afinal, de que serviriam as universidades se elas fossem instituições fechadas em si mesmas? Se elas não se abrissem para ouvir os queixumes das sociedades e para enxergar as suas carências? Não seriam universidades se ficassem fechadas em salas de aulas, gabinetes ou laboratórios. As universidades têm também o papel de conceder àqueles que, por mérito, em face de suas excepcionais capacidades, debruçam-se sobre os seus fazeres cotidianos para solidificar conhecimentos e transmiti-los, tendo em vista a transformação da vida social em todos os seus possíveis termos. Conceder esse título é prestar uma homenagem a quem faz da vida uma janela para o mundo. E uma delas é o título de doutor honoris causa. Título máximo que uma universidade confere a quem não está inserido em cada uma delas, particularmente. A expressão latina honoris causa, ou seja, por causa da honra, tem sido utilizada quando uma universidade deseja conceder um título de honra para uma pessoa importante pelo que ela é e pelo que ela faz. Pelo que ela se destaca nas ciências, pela promoção da paz, pela preocupação destacada no aprimoramento da vida, pelo trabalho em prol da resolução de questões humanitárias. O que hoje faz a esta academia é exatamente reconhecer e conceder o referido título a pessoas que têm dedicado sua preciosa vida aos encantos da produção e disseminação do saber.
A FABIC torna-se muito mais enriquecida com a acolhida desse exemplar profissional, cujo caráter enobrece a todos nós, a sua folha de serviços prestados à educação, à humanidade superior e à prática da ciência, o conduz ao ápice da atividade laboral, a serviço da sociedade brasileira e da própria humanidade. A FABIC fez, e fez muito, em reconhecer o especial trabalho e a exemplar dedicação dos agraciados com esse título, às atividades acadêmicas e ao labor de cunho científico. A vida profissional de cada integrante desta honraria tem sido exemplo para a sociedade, tão quanto aos colegas de trabalho. Com esta homenagem que prestamos a eles, a FABIC agracia e é igualmente agraciada. Honramos pessoas que são símbolos e por ela somos honrados. Somos gratos a todos vocês por aceitarem o título que ora lhe conferimos. O gesto de aceitação é para nós um gesto de grandeza, que muito condiz da grandeza dos vossos corações. A nossa alegria, prezados colegas, é neste dia tê-los conosco, como teremos doravante para todo sempre. A FABIC é agora a sua casa, a sua universidade, pois a nossa casa é a sua casa. Vossas senhorias serão sempre um de nós. Aqui está o nosso reconhecimento, o nosso apreço, o nosso abraço e a nossa amizade. Doutor honoris causa é apenas um título, mas vocês são e sempre serão, por si só, maior do que qualquer título. Sejam bem-vindos ao bojo de docentes da Faculdade do Bico. Gratidão, nosso magnífico reitor, Dr. Newton Elias, por proferir palavras tão importantes e tão significativas nessa noite de hoje. Meus queridos amigos, meus queridos convidados, que estão aí acompanhando essa cerimônia maravilhosa, nós temos sempre que carregarmos nossos corações um significado para tudo isso. Albert Camus, ele dizia que a grandeza do homem, ela consiste na sua decisão de ser mais forte, a sua decisão de ser mais forte do que a própria condição humana. Então, cada um sabe o caminho que deve seguir. Nessa noite, então, maravilhosa, onde nós estamos aqui exaltando as qualidades humanas, nos lembramos lá do filósofo Aristóteles, que dizia: cada um é feliz na medida que faz e cumpre a sua missão. A felicidade só resulta do cultivo da virtude. Quando homens e mulheres se juntam para fazer feliz a humanidade, quando homens e mulheres se juntam para exaltar a virtude, cavar masmorras ao vício, nós temos então a esperança de dias melhores. Nós temos então a esperança da cura do corpo, da cura da alma. Nós temos então a proximidade que todos nós desejamos daquele que é o nosso Criador. A cada um de vocês que acompanhou esse momento especial, que teve como objetivo exaltar as virtudes do Dr. Anderson, do Dr. Márcio, hoje Dr. honoris causa pela FABIC, nós deixamos então o nosso carinhoso abraço e nós esperamos contar com a sua presença no futuro. Agradecemos a sensibilidade da direção da FABIC por abrir esse espaço para exaltar as boas ações. Com a permissão, então, do reitor da FABIC, eu declaro o encerramento desta cerimônia. Boa noite a todos. Desenvolvimento. Foi com esse intuito que a Faculdade do Bico foi criada em 2006 na cidade de Augustinópolis, em Tocantins. A FABIC oferece o que há de melhor em graduação, pós-graduação e extensão. São 4 cursos nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Gestão em Agronegócios. A FABIC tem um corpo docente qualificado, o que garante uma formação com credibilidade. Além de biblioteca atualizada para dar o suporte adequado aos cursos oferecidos, a FABIC conta com infraestrutura adequada para atender os estudantes em seu desenvolvimento educacional.
inclusive em ambientes virtuais. Os métodos de ensino da FABIC garantem total eficiência no aprendizado e sua inserção no mercado de trabalho. Faça parte de uma instituição que valoriza o seu potencial. Participe do vestibular e garanta o seu futuro. FABIC, Educação de Excelência.